Amém? Eu estive meditando ao Senhor, e eu sempre falo isso, tem mensagens que Deus entrega que são mensagens para a gente. Tem coisa que Deus entrega que é para a gente, não é para trazer para a igreja, é mensagem pessoal, é para a nossa vida. Mas existem algumas mensagens que Deus entrega que é para a igreja. E eu confesso aos irmãos que eu estava com 3 mensagens na mente. E eu tive que orar ao Senhor, buscar a direção, porque nem tudo que a gente quer dizer é aquilo que a gente precisa falar. Então tem hora que a gente quer falar alguma coisa, quer dizer alguma coisa, não tem nada a ver do que a gente tem que falar. E eu pedi a Deus que pudesse me orientar nesse tempo, para a gente dividir um tempo de qualidade. Eu tenho certeza que essa noite é uma noite de subir o nível. Amém? Nós vamos embasar o nosso pensamento hoje no livro de Mateus, capítulo de número 14. Mateus 14, a partir do versículo de número 22. Aperte seu cinto. Se acontecer alguma turbulência, máscaras cairão ao decorrer da mensagem. Amém? Porque hoje é dia de subir. Aleluia. Amém. Diz assim: meus olhos. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamavam: é um fantasma. E, tomando-os de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, dizendo: se és tu, Senhor, manda-te ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritando: salva-me, Senhor. E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Feche teus olhos e não tua Bíblia, coloque a sua mão sobre ela, vamos orar. Senhor, nós queremos engrandecer o teu nome, nós queremos glorificar o teu nome na beleza da tua santidade. Pai, essa é uma noite que o Senhor nos chamou para sairmos do nosso nível, para entrarmos num nível diferente, Senhor. E eu costumo dizer, Senhor, antes de entrarmos no extraordinário, nós precisamos aprender o ordinário, o que é comum, o que é simples, para que o Senhor nos eleve a um nível maior, a um nível diferente. Pai, nós te pedimos essa noite, continua falando ao nosso coração, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você pode, aplauda o Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler vai revelar um acontecimento, mas não é um acontecimento qualquer. O texto começa nos dizendo logo a seguir, ou logo depois, ou subsequentemente. O que ele está dizendo? Que ocorreu algo que foi importante. Se você já leu um pouco dessa passagem no capítulo 14, você vai entender que o que acontece antes disso é a multiplicação de pães e peixes, sim ou não? Deus faz aquela grande, através do nosso Senhor Jesus, aquela grande multiplicação de pães e peixes, que os discípulos contemplam aquilo que é para todo mundo que está de fora, principalmente, sim ou não? Então vamos começar a entender que antes do milagre acontecer para a gente,
você vai presenciar o milagre para fora. Então eu já quero te animar essa noite e te dizer: até ontem o milagre era para fora, hoje o milagre é para dentro. Até ontem o milagre era na casa do vizinho, era na casa do parente, você ia observar, mas Deus te trouxe hoje, porque hoje o milagre vai começar a partir de você. É porque o dia seguinte é o hoje, o dia seguinte de ontem é o hoje, o dia do choro foi ontem, mas o dia da alegria é hoje, e Deus te trouxe hoje para te dizer: hoje é o dia seguinte, é o dia que Deus determinou para te mudar de nível. O texto começa dizendo: logo a seguir, logo depois que acontecem algumas coisas, que a gente fica pensativo, irmão. Eu falei isso numa live que eu estou fazendo às 3 horas da manhã, a live da resposta. Se você quiser, você é convidado a estar no Instagram comigo. Eu falei, tem hora que a gente olha para a grama do camarada, tem hora que a gente olha para a vida da pessoa, mas não é num olhar de inveja não, é num olhar de comparação com a nossa vida. Porque nós estamos caminhando numa certeza, nós estamos fazendo tudo que aparentemente é certo aos nossos olhos, só que a gente não consegue ver um resultado direto. A gente não consegue ver que as coisas estão acontecendo. Mas deixa eu te animar, algo que eu falei esta manhã, eu quero repetir de novo. Quando a semente é semeada, ela não mostra que está crescendo raízes. Talvez o fato de você olhar para a terra e não ver uma grande mudança, Deus está falando: eu estou fazendo a mudança no interior, eu estou fazendo crescer sem ninguém ver, eu estou fortificando, e é por isso que você não enxerga. Mas não é sinal que o grande agricultor não esteja de olho na semente. Então tudo que você plantou, fique tranquilo, tudo que você tem semeado, fique tranquilo, Deus está vendo. Mas existe um processo chamado tempo. Esse processo chamado tempo é que faz a semente virar árvore e dar fruto. Não é da noite para o dia, pode ser da noite para o dia, depende do propósito. Mas na maioria das vezes, quando se relaciona a coisas nossas em Deus, Deus vai fazer uma demanda de tempo. Quando é diretamente com Ele, é rápido. Pastor, o que você está me dizendo? Vocês vão lembrar na hora que vão selecionar qual é a tribo, qual era o responsável. Deus fala: pega um graveto, vamos enterrar o graveto. Quando enterra o graveto, no outro dia o graveto floriu, sim ou não? Por quê? Porque quando as coisas são diretamente relacionadas com Deus, Deus faz assim, ó. Quando Ele quer fazer que as coisas sejam relacionadas a eles, mas passem por nós, Ele precisa preparar a terra, irmão. Ele precisa arar a terra do teu coração, arar a terra da tua vida. Posso falar? Tem muita coisa que já está até preparada, já está até no lugar, já está na gaveta, já está na estante, só que Deus está esperando você crescer só um pouquinho, querido, porque Deus não pode dar esse brinquedo agora, porque senão vai te estragar. Você vai estragar o brinquedo porque não é da tua faixa etária. Então Deus está querendo te elevar ao nível, Deus está querendo fazer você crescer um pouco mais, não que você seja imaturo, você só não tem a idade específica para o propósito. Deus sempre chamou no tempo específico. O texto vai dizer então, eu quero voltar ao texto, diz que logo a seguir, logo depois deles terem contemplado o milagre de fora, o milagre que ia alimentar uma grande multidão, que ia ser um milagre muito mais para fora do que para dentro, logo depois disso Jesus decide falar com eles: olha só, agora que a multidão parece sedenta, agora que todos que estão de fora, que não têm intimidade direta, que não estão juntinhos, que não estão mais próximos, já realizaram a vontade do coração deles, agora eu preciso elevar o nível de vocês. Então deixa eu te falar, você esperou até ontem o milagre era para fora, agora Deus está dizendo, agora o milagre é para dentro, mas para acontecer, amém? É o Alex, tira aí. Eu não vou mais usar isso não. Ó, o inimigo se levantando, vai. Quer?
Eu vou ter que fazer uma tipóia. O meu braço abaixa. Quando o meu braço começar a baixar, vocês fazem assim, ó, tá? Me ajuda aí. Então o texto vai dizer que Jesus começa a interpelar os discípulos. O que é interpelar? É pressionar, é chamar para uma conversação, é dar uma intimidação, porque Jesus intimidava também, gente. Jesus então começa a interpelar os discípulos. Ó, o negócio é o seguinte: nós precisamos sair dessa atmosfera, nós precisamos nos mover. Então hoje é uma noite que Deus te chamou para se mover, porque não adianta estar com o mestre, não adianta ter a palavra, não adianta saber para onde vai se não se mover, porque você está esperando Deus fazer. Deus está dizendo essa noite para você: agora você se move que eu se movo. O texto diz que Jesus compeliu, começou a falar com os discípulos e falaram: vocês vão ter que embarcar nessa jornada e passar para o outro lado. Porque tem momentos na nossa vida que Jesus entra no barco, sim ou não? Tem hora que Jesus decide não entrar no barco. A gente precisa entender que tem hora que Deus quer que a gente entre no barco sozinho. Tem hora que Deus quer que a gente entre no barco sem Ele, irmão, mas com a palavra dEle. Vai ter momentos na sua vida e na minha vida que Deus vai falar: vai lá que eu vou ficar olhando. Porque a gente tende a esperar que Deus entre conosco, mas a ordenância é: vai na frente, embarca nessa, passa para o outro lado que eu vou ficar olhando. Eita, confirmação. Então entenda, Deus está falando para alguém essa noite. Se não é para você, é para mim. Eu já quero pegar aqui. Hoje é tempo de embarcar e mover. Hoje é tempo da gente mudar a geografia. O texto diz que Jesus manda os discípulos embarcarem e Jesus fica do outro lado com quem? Com a multidão, sim ou não? Jesus fica do outro lado com a... Me ajude a pregar, sou um pregador novo e bonito, diga. Com a... Então entenda, quem separa as pessoas da tua vida é Jesus, irmão. É Jesus quem tira a multidão. Por quê? Porque na multidão tem barulho, tem grito, tem tapinha nas costas, tem muito elogio que você não precisa dentro do propósito. Então Deus precisa retirar toda a fala excessiva para você entender o propósito. Você está se perguntando que está sozinho? É Deus tirando você da multidão. É Deus falando: se move, eu vou tirar muita gente que está perto de você, eu vou fazer você fazer essa jornada. Deus é bom. Eu vou fazer você fazer essa jornada que você vai parecer estar sozinho, mas eu estou te observando. Você está se sentindo sozinha? Está se sentindo sozinho? Está se sentindo desamparado? Deixa eu te falar, faz parte não ter público nessa mensagem. Faz parte não ter testemunha no teu milagre. Faz parte não ter ninguém. Sabe por quê? Deus conhece teu coração. Posso falar? Tem milagre que você quer para mostrar para os outros. E tem milagre que Deus quer fazer, mas não quer que você fique fazendo graça. Porque tem coisa que você quer passar na cara. Porque alguém falou para você que você não presta. Aí você quer mostrar que presta. Alguém falou que você não vai vencer e você quer mostrar que vai vencer. E Deus não trabalha com comprovação, Deus trabalha com aprovação. Então tem coisa que Ele não vai fazer porque você vai fazer um movimento errado, seu coração vai ser fechado, o propósito do movimento é outro. Então Deus não vai liberar, porque você vai se tornar quem Deus quer que você não seja. Como? Um vingativo. Deus não trabalha com vingança, irmão. E aí o que Ele faz? Ele segura. Só que nesse texto ele vai dizer, ó, avança que eu vou segurar a multidão. Porque, irmão, a multidão é uma bênção. Quando está no lugar certo. Por exemplo, no estádio a multidão é uma bênção. Por quê? Você está torcendo, está todo mundo alegrado pelo mesmo propósito. Agora, mano, quando você tenta conversar na multidão, você não consegue se ouvir. Porque é muita gente falando de muita coisa. Então Deus às vezes precisa nos tirar de uma grande multidão, de um grande excesso de palavras. Para quê? Para a gente ter um entendimento, irmão. E existem dois tipos de multidão. Primeiro, a multidão externa, irmão, que é de pessoas. Essa aí é fácil de tirar, irmão. Você bloqueia, você deixa de seguir, você deixa de conversar, deixa de visitar. Vão te procurar, mas você consegue. Agora, a multidão interna é complicada.
complicado. A multidão de dúvida que você tem na cabeça, a multidão de incerteza, a multidão de preocupações. Quando começa a chegar as multidões, chega dia 5, tem uns irmãos que falam: pastor, só misericórdia. Chegou. O que tem te feito, pastor? Voltar a caminhar. O que tem te incentivado, pastor, a não desistir? Os boletos que chegam, irmão. Os boletos vão atiçando a gente. Vamos embora, vamos correr, vamos trabalhar, vamos fazer o que tem que fazer, irmão. Ou a gente corre ou o faraó nos pega, irmão. Esse é o propósito. Então o texto vai dizer que eles foram para o outro lado, enquanto Jesus despedia das multidões. Então, deixa eu te falar uma coisa. É Jesus que cuida daquilo que rouba a tua direção, o teu foco. Porque às vezes a gente está tão focado em realizar muitos milagres, muitas coisas na vida das pessoas e fazer tanto que Jesus está falando: fica tranquilo, descansa agora, faz o seguinte, entra nesse barquinho aí e vai lá para o outro lado e deixa que eu cuido disso. Jesus está falando para alguém essa noite: descansa, eu não estou no barco, mas estou cuidando que o barco chegue do outro lado. E aí o texto vai dizer que Jesus continua do outro lado, enquanto os discípulos vão em direção ao outro lado. E aí diz que Jesus despede as multidões. Após despedir as multidões, para terminar de falar, diz a mensagem que ele sobe para orar. E agora nós temos duas correlações, nós temos dois tipos de pensamento dentro desse texto, para a gente fazer um contexto de pensamento. Primeiro, um pensamento acerca dos discípulos. É que algumas coisas nós vamos ter que fazer sozinho. Algumas coisas nós vamos ter que aprender a fazer sozinho. Deus já deu a missão, Deus já deu a palavra, Deus já deu a direção, e a gente precisa caminhar sozinho. Esse é o primeiro contexto de pensamento. O segundo contexto de pensamento é na linha de Jesus. É como Jesus, como líder, olhava para os discípulos. Então tem hora que você é o cabeça da casa, é alguém que está com uma responsabilidade sobre outras pessoas, e você vai ter que fazer elas andarem sozinhas. Você tem a oração, você tem a busca, você tem a unção, mas você vai falar: para você, pô. Você tem um filho em casa, você vai falar: ô camarada, tênis não é aí não. Pode tirar isso aí, porque você vai ter que começar a deixar aquele quem você lidera começar a amadurecer, porque senão ele nunca vai crescer. Tem hora que você, posso falar? Tem hora que você vai falar para o seu marido: como é que é? Você quer que eu fale contigo? Eu quero que o senhor te visite aí. Tem hora que você vai ter que falar para a sua esposa: pescoço na cabeça. Então a gente vai ter que entender a nossa posição, porque você é ser humano, não é mutante. Mutante é que tem tudo fora do lugar, irmão. Eu achei que dava para pular. Olha o tamanho da tua perna, querido. Então tem coisas que a gente vai precisar ter um choque de ordem. E nesse texto, Deus está falando sobre um choque de ordem, sobre uma mudança de postura, que não é fácil, irmão. Não é fácil. Imagina, eu falo para você: vamos ali na cantina. Aí então, pastor, que benção. Vamos ali comer. Você vai comigo. Aí chega no meio do caminho, eu falo assim: vai na frente. Só que você está sem nenhum no bolso. Você está indo na minha força, amém, irmão? Amém? Amém não. Amém não. Você está indo na minha força, mas não é amém não. E aí você está indo. Aí eu falo: vai na frente, na estratégia, vai na frente. E aí, no meio do caminho, eu fico olhando para ver se você vai mesmo. Por quê? Porque os discípulos dependiam do mestre. E não é fácil você ir para uma direção que você quer ir, mas não ter o recurso e não ter toda a direção ou todo o poder para gerir algo. Eles tinham acabado de passar pelo milagre de multiplicação, ou seja, Deus dizendo: o poder está sobre mim. E agora eles iam para um outro destino no seio poderoso, irmão. Porque tem hora que a gente vai para um destino e parece que a gente está sozinho. Tem hora que a gente toma uma decisão que a gente fala: Jesus. Parece até que a gente está naquele quarto e faz um eco. Você fala alguma coisa: uau. Porque parece que Jesus não está, irmão. Quantos aqui já estiveram assim, irmão? Eu vou levantar para você não ficar acanhado. Tem movimentos que eu faço que eu falo: Jesus, deu a palavra, mas parece que eu estou sozinho. Pior que eu sou crente, irmão. Eu conheço a voz do Senhor.
E tem hora que eu não duvido dele, não, duvido de mim. Tem hora que eu estou incerto do que eu vou fazer, querido. Você acha que eu sou Robocop? Nunca fui, querido. Sou de carne e osso igual você. Eu choro também. Eu choro na tua frente para não desanimar. Você vai olhar e falar, pô, pastor está assim. Misericórdia, agora deu ruim para ele, deu ruim para mim também. Eu não choro na tua frente, mas dê à vontade. Entendeu? Eu não choro porque se Deus não mandar, se Deus mandar, a gente chora junto. Entendeu? E aí a gente vai colhendo uma lágrima do outro e vai semeando. Mas, você entende que vão existir momentos que a gente vai parecer que está sozinho. Eu me lembro quando esse camarada ali, que se chama meu filho, se chama pelo nome Natan, quando a gente começou a mandar ele para o colégio, a minha sogra ficou desesperada. Vai mandar o garoto assim sozinho para o colégio e tal, tem que ir. Aí ela fez aquele negócio de sogra, né? Acompanhando todo o roteiro, GPS e tal e tudo, e a gente acompanhando. Ela fez um trajeto com ele durante a semana, para ele aprender o caminho. Depois ele foi sozinho. Mas se a gente não tivesse ensinado o caminho, dito faz dessa maneira, ele nunca ia andar sozinho. E o que Deus está falando com nós hoje, que somos a criança dele, o filho dele? Está na hora de andar sozinho, mas com o olho do Pai. É você andando sozinho, mas Deus te olhando. O fato de Deus não ter dado a mão a você, não é que Ele não está te olhando. O GPS do céu está de você, querido. Fique tranquilo, se você desviar do caminho, Ele vai mandar alguém para dizer, conserta a rota. Então Ele está de olho. E foi isso que Jesus fez com os discípulos. Mandou eles à frente. E aí Jesus ficou sozinho. E agora eu vou para o campo de observação de um líder, de alguém que tem uma responsabilidade. Tem hora que você vai ter que se desvincular da grande multidão. Você vai ter que desvincular também das pessoas que você discipula, que você orienta. Por quê? Porque você só pode dar o que você tem. Então vai ter um momento na sua vida que Deus vai falar para você: pega quem você lidera, faça eles amadurecerem para andar um pouquinho. Por quê? Porque eu preciso de um tempo contigo. Porque se a bateria não estiver carregada, ninguém acende ninguém, irmão. A gente precisa de azeite para multiplicar o azeite. Então vai ter momentos que Deus vai falar: tu é crente, tu é homem de Deus, mas vai buscar, mas vai orar, vai buscar a minha face. Por quê? Porque eu preciso que você esteja forte para fortalecer outras pessoas. Então tem hora que você quer ficar sozinho mesmo. Tem hora que eu olho para a cara da pastora Ginaína e falo: meu Deus do céu, dá para dar uma olhada, irmã? Ela já sabe quando eu estou meio chateado, que eu já chamo logo ela de irmã em Cristo. Vai lá, irmã, vai para lá, irmã. Aí ela já sabe que eu tirei ela da minha vida por esse momento. Por quê? Porque é um momento que a gente precisa buscar. E a busca é muito, apesar de nós sermos a busca é muito individual. Então tem hora que você precisa abastecer a bateria. Porque eu olho para a cara da Janaína, a Janaína já fica. Aí ela quer a resposta e eu não estou com a resposta. Se eu ficar do lado dela, ela vai falar: e aí, o que iremos? Para onde iremos? Para onde iremos nós? O que nós vamos fazer? E tal, tal. Os discípulos ficavam assim, irmão. Mestre, qual a próxima etapa? E agora, qual o próximo milagre? Era assim que eles ficavam, irmão. Quando Jesus soltou eles, irmão, eu tinha alguém lá, tio Pedro falando: vai dar certo, irmão, vamos arrebentar lá do outro lado. Mas tinha o Tomé falando: esse barco vai afundar, né? Ele tinha que estar com a gente aqui. E tinha alguém falando. Aí tinha lá o Judas lá contando: se esse barco afundar, nós vamos ter um prejuízo. Entendeu? Tinha cada um dentro lá, cada discípulo falando algo. Porque é assim, irmão, tem gente que vai falar para você: vamos embora, estou contigo. Tem gente que vai falar para você: olha só, pastor, acho que melhor não, né? Do jeito que a igreja está caminhando, é melhor a gente fazer outro movimento. Entendeu? Porque dependendo de onde você está, você vai ser influenciado pelas coisas de fora. Então tem momento que Deus vai te tirar, vai te afastar de alguém que você gosta, de alguém que você ama por um tempo, irmão. Porque Ele quer falar contigo e é difícil, irmão. Ele precisa falar com você. Ele precisa te amadurecer, Ele precisa te dar uma direção. E nesse momento, é um momento particular. E Deus fica quietinho. E aí tu fica só ouvindo. Eu acho que é por isso que Deus nos deu duas olheiras, para a gente ouvir mais e falar menos. Então a gente precisa buscar muito mais o que a gente ouve de Deus do que a gente propriamente diz. O texto diz que eles foram.
E, despedidas as multidões, subiu o Senhor a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele. Ou seja, para a gente entender esse texto, me parece, lendo esse texto, que da onde os discípulos estavam, conseguia-se ver Jesus. Porque para eles falarem, caindo a tarde, lá estava ele, estavam no alto mar. E estava vendo Jesus de lá, irmão, do monte. Mesmo que fosse uma figura minúscula, mesmo que fosse reduzido, eles estavam falando, Jesus está lá, está tarde, mas ele não vem. Até acontecer o quê, irmão? Escurecer, irmão. Por quê? Porque vai fechando, o tempo vai fechando e vai escurecendo. E às vezes a gente está assim, a gente está olhando Jesus de longe, até o dia que a gente não consegue enxergar mais Jesus. A gente está numa jornada e essa jornada parece que Jesus ainda não está mais nela. Por quê? Porque a gente já não vê os milagres do Mestre, a gente já não consegue mais enxergar Jesus e a gente simplesmente fala, Senhor, será que eu fiz o que é certo? Será que sair lá daquele lugar era para ter feito? Será que abandonar aquilo era para ter abandonado? Será que fazer essa nova aliança? Será que fazer tudo? Será que realmente era para eu ter feito isso? Porque agora eu acredito que eles já não enxergavam mais Jesus, porque já tinha anoitecido e Jesus já estava de longe. Eu costumo dizer que quanto mais próximo do Senhor você está, mais próximo você consegue, mais nítido você consegue ouvir a voz dele, sim ou não? Vamos acreditar que esse microfone seja a fonte de ligação entre eu e Deus. Então, quanto mais perto de Deus eu estou, mais a minha voz tem poder de ecoar. O problema é que na nossa jornada, como eu falei que eu preciso de uma tipóia, na nossa jornada as coisas vão nos cansando. A gente continua falando, mas parece que a expressividade acabou. Na nossa jornada é isso. Às vezes a gente continua com a presença, mas a gente já está cansado. Você entende? Você continua na caminhada, na jornada, mas você está cansado. O braço está arriando. Você continua crendo que Deus faz milagre, que Deus muda a história, mas parece que o braço está cansado. A gente está falando com Deus e parece que Ele não ouve. Você faz uma oração, você senta do lado de alguém. E aí o pastor, algum ministro fala assim, receba aí a irmã, uap! Aí daqui a pouco o Instagram dela está assim, Deus é fiel. Aí tu fala, não é possível. Mas chegou um ano na igreja, cara, estou aí mó tempão, toda vez que o pastor manda eu levantar a mão, eu pego, o dia que eu não peguei, eu não recebi. É ou não é, irmão? Mas não é um olhar de inveja, é um olhar de insatisfação pelo que a gente está vivendo. E a gente tem em Deus esse direito. Sabe que você tem direito de conversar com Deus quando tudo dá errado? Diga por quê, pastor? Porque você é filho. Você não tem direito de reclamar comigo, mas com Deus, filho querido. Com Deus você pode falar direto ao Senhor. O pastor lá brigou comigo, não gostei não. Se eu sou errado, bate em mim. Mas se é ele, bate nele. Agora, você tem que estar preparado para falar isso para Deus, irmão. Porque quando Deus não está presente, Ele nomeia algumas babás espiritual. E bem-vindo. Aqui você não come na hora que você quer, você não bebe na hora que você quer, você não dorme na hora que você quer, porque o reino é feito de ordem. É um reino do céu, né? Então tem muita coisa que eu também tenho que engolir que é amargo. E seja bem-vindo, você vai engolir também, querido. Porque assim é o reino. No dia do aniversário presente, né? É isso aí, é isso que eu quero ver. Deus é bom, né? É sobre obedecer mesmo que doa. É desse jeito. Então, eles começaram a observar Jesus de longe. E aí diz assim, e caindo a tarde, lá estava ele só, eles observaram, versículo número 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento que batia era contrário. Ou seja, está dizendo, entretanto, a jornada feita
já era longo. Então eu quero te dizer, agora que entrou no barco, vamos até o final. Não tem essa de pular do barco, não. Não tem essa de tô tristinho, tô desanimado. Deus te chamou, tu não falou que queria, agora vamos embora. Porque se tu pular do barco, o inimigo vai te pegar. Ou você decide, ou tá com Jesus, ou tá com Satanás. E não tem brinquedo. A gente precisa entender, agora nós já estamos numa jornada. Você não pediu para andar com Jesus? Não pediu para ser de Jesus? Ele te aceitou, te colocou na equipe, te botou no barco. Agora você já arrumou um inimigo. E esse inimigo está doido para te tragar. Se você sair desse barco agora, se você sair dessa jornada agora, Deus vai permitir ele te pegar. Sabe por quê? Deus permite o inimigo às vezes meter a mão na gente para a gente voltar para o propósito, irmão. Sabe aquela mulher que te persegue lá? Sabe aquele cara que te persegue? Sabe que está dando tudo errado? É porque você tem que voltar para o propósito. Você tem que voltar para onde ele quer que você esteja. Porque você está fora do barco. E ele está dizendo, vai ficar fora? Tu vai se afogar. Vou fazer você beber água salgada. E aí diz, o barco já estava longe, muitos estádios. Essa medida era aproximadamente 153 metros. 153 metros era a medida de um estádio. Então eles já estavam muito longe. Isso nos revela o quê? Diga o quê, pastor? O que Jesus quer fazer com a gente agora é na profundidade, é longo, porque não dá para andar sobre as águas no raso, não dá para ter uma experiência diferente no raso. E Deus levou eles para tão longe, para o mais distante que podia, porque Deus queria mostrar para mim e para você, especialmente para eles, que o que Deus quer fazer não terá intervenção do homem. O que Deus quer fazer, o homem pode ser o canal, o homem pode ser a ponta, o homem pode ser a ponte, mas Deus é que está fortalecendo esse mistério. Entenda que ele diz, eles estavam longe, há muitos estádios, uma distância muito grande, diz que o barco era açoitado, ou seja, Jesus, eles não conseguiam enxergar lá, estava longe, estava escuro, porque já era noite, as ondas batiam no barco. Irmão, pode ser o pescador mais experiente que eles eram, quando começa o barco a chacoalhar, todo mundo fica procurando um jeito de resolver o problema, irmão. Se você é dentista, se você é psicólogo, é advogado, quando as ondas começam a baixar, não tem jeito, você vai procurar o que está dando errado. Só que Deus está falando, isso é para fortalecer a nossa jornada. Ninguém vai ser afogado, ninguém vai morrer afogado, ninguém vai se lançar ao mar. Isso é para dizer para você que o nível está aumentando. E não espere você contar 1 mais 1 no fundo do mar. No fundo do mar é multiplicação, é aquelas tabelas, é equação diferente. Já acabou de 1 mais 1, 1 menos 1, não. Você está na profundidade. As lutas são maiores, as dores são maiores, os choros são maiores, mas deixa eu te falar, recebe aí, a vitória é maior, o lugar é maior, o prêmio é maior. Sabe por quê? Porque não é para multidão, é para discípulo. Não é para quem quer enxergar de longe, é para quem quer estar de perto. Você quer coisas sobrenaturais? Saia do natural. Quer coisas extraordinárias? Saia do ordinário. Quer viver coisa grande? Para de pensar pequeno. Você está esperando Deus andar por você? Deus não vai andar por você. Deus não vai te enfiar no barco, Ele vai te dar uma palavra, entra. E aí você entra, e é Ele quem conduz, irmão. A palavra ela passar para o outro lado. Fica mais fácil, vou falar para você, fica mais fácil escrever a história quando tem título. Quando Deus te deu uma palavra, é mole de escrever, irmão. Não estou falando que Deus não escreve coisas do nada, mas se Deus fala para você assim, é castelo, irmão, tu já está, o sinal é castelo, e aí você já começa a trabalhar em cima de castelo. Por quê? Porque foi essa palavra que Deus te deu. Eu tenho certeza que a maioria de vocês tem uma palavra aqui. Qual foi a palavra que Deus deu? O que Deus falou? Se prenda nessa palavra que Deus vai construir a história a partir dela. Não fique com medo. As ondas estão batendo. Então,
E vou falar, posso falar? Vai piorar. Você está preocupado com a onda? Ih, ainda tem vento gelado na cara. Porque as ondas são feitas para mostrar para mim e para você. E é Deus quem traz o equilíbrio. É Deus quem traz a estabilidade sobre a nossa vida. Porque na terra você controla como pisa. Pisa no mar, querido. Anda no mar. Fica no barco aqui, ó. O que tem mais equilíbrio, desequilíbrio dentro do mar. É Deus mostrando. Sou eu que estou no controle. E quem já pescou em alto mar, quem já foi para o mar, eu já fui. Mas quem já foi sabe. Quando entra água dentro do barco, a gente perde a estabilidade, de vez em quando tomamos uns escorregões. De vez em quando a gente cai. O que Deus está falando? Eu estou no controle. Foi eu que dei a direção. Mesmo que você caia na jornada, eu estou aí para te fazer. Se levanta. Porque às vezes a gente escorrega, a gente está na jornada, está indo, dá os nossos moles, perde o equilíbrio e cai. Machuca 1, 2 ou 3, mas Deus está falando. Fique tranquilo, foi eu que te mandei. Você caiu, levanta de novo, vamos continuar a jornada. Porque nesse barco, irmão, todo mundo tem a missão. Nesse barco tem gente que rema, tem gente que fala, vamos embora. Tem gente que fala, ai Jesus, não sei se vai dar certo. Tem gente que fala assim, opa, olha. Nesse barco tem todo tipo de pessoa, nesse barco de discípulo. Por isso que ele escolheu 12, irmão. Porque ele queria a opinião de todo mundo. Não que ele precisasse, mas a opinião de todo mundo não ia fazer a diferença na vida de Jesus, mas ia fazer a diferença na vida dos discípulos. Toda hora que um se levantava para falar alguma coisa, acrescentava na vida do outro. Então nesse barco todo mundo tinha uma missão, irmão. Nessa missão grande de chegar ao outro lado de Genezaré, no lugar dos gadarenos, dos flamenguinhos. No lugar da legião. Entenda. E aí diz que depois do barco, as ondas começarem a bater, o vento forte era contrário, irmão. Olha, era um vento contrário. O vento a favor já assusta, irmão. Mas já viu quando você está tentando ir para um lugar, remando para um lugar e não sai do lugar, irmão? Você fala, Senhor, mas você me deu a palavra, eu estou indo para cá, mas parece que não vai. Eu tenho uma célula, eu estou lá, eu faço a célula, tem 2, 3 pessoas. Fica tranquilo, o vento está contrário. Fica tranquilo, mas Jesus que deu a palavra, fica tranquilo. Você está lá no trabalho, está todo mundo te perseguindo, você está fazendo o que é certo, tem gente que rouba, mas você não rouba. Tem gente que rouba o tempo do patrão, mas você não rouba, fica tranquilo, continua na sua remada. Eu sei que talvez você esteja falando assim, pastor, o braço já está com câimbra, está doendo, fique tranquilo. Fique tranquilo que Jesus vai chegar no tempo certinho. Quando as forças se forem, ele chega. Só que você precisa ter a experiência de estar sozinho, para você falar para alguém que está sozinho que o mestre chega. Você nunca vai poder falar que Jesus manifestou um milagre na sua vida sem você experimentar a provação. Então o que Deus está fazendo? Você ter medo. Deus está permitindo você ter medo. Deus está permitindo você ficar num ambiente de instabilidade, para que você entenda esse sentimento e a partir desse sentimento você seja um multiplicador de fé. Diz o texto então, versículo de número 25. Vou dar um pouquinho lá porque a vista já não está acompanhando. Na quarta vigília da noite, diga, na quarta vigília da noite, entre 3 e 6, entre 3 horas da manhã e 6, quarta vigília, o mar agitado, sem expectativa. Irmão, tudo que a gente espera é até meia-noite, depois a gente vai dormir. Sim ou não? A gente fica ali esperando uma ligação, né? Esperando alguma ligação, conversa fiada e tal, falar com alguém, ver a notícia, chega meia-noite, nosso olho já começa a pesar, eu dormia. E aí eu penso como os discípulos. Os discípulos lá, acho que não tinha tempo para descansar não, irmão. Mas você tem tempo para descansar, irmão. Descansa no Senhor, que na madrugada Deus vai te encontrar. No momento que você não espera que Ele vai chegar aqui. Sabe por quê? Posso falar? Você está condicionado ao que você sempre faz.
Você está condicionado a dar as respostas para todas as suas perguntas. E Deus está falando: eu vou ficar em silêncio. Essa interrogação vai crescer. Você vai ficar esperando chegar agora. Para você chegaria agora. Deus fala: vou fazer chegar daqui a 10 minutos. Por quê? Porque a mesma palavra que diz tenha fé, a mesma palavra que diz que Deus vai te guardar, ele diz: não tenhas aflições. Não tenha medo. O problema é que nós estamos querendo a resposta imediata. E Deus está falando: não é o teu reino, é o meu reino. Nós queremos transferir o nosso reino para o reino de Deus. No nosso reino, a gente vence tudo. Não. No nosso reino, toda batalha que a gente entra, a gente vence. Não tem adversário, porque no nosso reino nós somos o rei. Nós comandamos a hora que a tropa sai, a hora que a tropa volta, mas no reino de Deus, irmão, você grita: ai, sai! Sai, inimigo! A porta bate: ai, misericórdia, Jesus! No reino de Deus, ele dá a ordem, o demônio sai. No teu reino, você dá a ordem: está repreendido em nome de Jesus. O barulho continua fazendo, aí você fala: Senhor, manda teus anjos aqui, Senhor. Manda teus anjos aqui. Vou ligar para alguém para me ajudar em oração. Me cobre aí. Porque o teu reino é preenchido e fortalecido por incertezas. Agora, o reino de Deus é preenchido e fortalecido pela palavra, que já deu certo. No reino de Deus já aconteceu, querido. Já aconteceu. No seu reino, se eu falar isso, será que vai? Pelo cenário, não. Vou acelerar. Diz que entre 3 e 6 da manhã, Jesus foi ter com ele. O mais engraçado, andando por sobre o mar. Eu não sei você, mas a minha reação ia ser igual a dos discípulos. Eu ia falar: misericórdia. Eu acho que eles não falavam misericórdia lá, não. Por isso que eles falaram fantasma. Mas imagina aí, o vento batendo, as ondas batendo, o vento soprando o contrário. Você imagina que é tudo menos Jesus chegando. Você acha que é mais alguma coisa para acabar com a tua vida. E eu acredito que eles viram que era um fantasma, porque quando a gente está esperando alguma coisa, a gente tem um olhar direcional. Quando o marido sai para trabalhar, quando a mãe, quando o filho sai, a gente está olhando para a porta para ver que hora chega. Então também o olhar do discípulo era para que o mestre chegasse, porque tinha uma palavra: vai na frente. Então quando eles começaram a olhar, eles não viram o rosto do mestre, irmão. Porque quando Jesus chega, ele não precisa mostrar que ele é Deus, ele só é Deus. O problema é que quando Deus manifestar as maravilhas, as grandezas dele sobre a nossa vida, ele vai vir de maneira sutil. E nós temos que ter a sensibilidade para entender que é Deus. Porque às vezes a gente está esperando que Deus venha aqui, com asas, igual um anjo, brilho, fogo, trovão batendo. Aí você fala: Deus está chegando. E às vezes Deus vai chegar em silêncio. Vai chegar, sabe quem? Usando alguém que você menos espera. Deus vai usar um mendigo, vai usar uma pessoa que você desfavorece, uma pessoa que você não acredita, e ela vai ser a resposta para a tua salvação. Ela vai ser o teu feedback. O texto diz que ele chega, e os discípulos, ao verem ele andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomado de medo, eles gritaram. Eu não sei o que eles gritaram, mas gritaram. E a pergunta para essa noite é: quem tem ouvido teus gritos? E aqui você na igreja é muito crente, irmão. Você me dá a paz do Senhor, você me dá graça e paz, você me abraça: ô pastor, tudo bem? Fala: tudo bem. Quando você entra dentro do teu barco, vai para a tua casa, é lá que está a gritaria, é lá que está o choro, é lá que está a insegurança, é lá que ninguém vê. Nesse alto mar da tua vida aí, ninguém vê você gritando, só quem vê você gritando é Deus. Eu quero te dizer, continue gritando, mas é só gritar o nome certo, porque quando a gente grita o nome certo, não tem como dar isso. E quem tem uma palavra, quem espera uma palavra, não fica preocupado com suposições. Suponhamos que seja um fantasma. Não, é ele. Ele falou que vai chegar.
Só que dentro do nosso barco, agora tinha 12, eu acho, mas tinha uma multidão. E é isso que Deus faz, Deus reduz as pessoas na sua vida, porque tem muita opinião que não vai caber no tempo. Porque quando Jesus estiver retornando para fazer um milagre na sua vida, os que vão ter, vai ter 2 ou 3 que vai falar, eu não sei não, hein? Mas tem alguém que vai falar, é o mestre, ele não falou que ia vir? Vai ter alguém que vai gritar, vai ter alguém que vai duvidar. Mas a conexão de pessoas no mesmo propósito vão ser maior. Tinha uma multidão desconectada, esperando Jesus, um milagreiro, Jesus que só poderia fazer. Porém os discípulos andavam com Jesus por quem ele era. Então tem gente que anda contigo só porque você pode fazer alguma coisa, Deus vai tirar. Deus vai tirar. Quem vai andar contigo é quem sabe quem você é na essência. Sabe por que Deus tira? Porque Deus ouve a fofoca que você não ouve, filho. Quando você sai aqui, que dá um tapa na tua costas hoje, mas amanhã está falando mal de tudo. E aí Deus tem que tirar, sabe por quê? Porque senão vai matar o teu propósito. Porque se ficar dentro do teu barco, você pula com ele dentro do barco, morre vocês dois. Dentro do mar. Aí Deus tem que tirar eles, tem que tirar e colocar você no propósito. Mas não é que as pessoas são ruins. Não estou falando de pessoas ruins. Estou falando de pessoas de propósitos distintos. A pessoa pode ser muito boa, mas não está dentro do propósito. Não é que ele ou que ela, ou que o trabalho não presta, ou que o ambiente não presta. Só não cabe para o teu propósito. Você precisa ter essa sensibilidade, porque senão você vai carregar a gente demais no barco e o barco afunda. O texto diz que, já estou terminando, prepara o ministério de louvor. Mas Jesus imediatamente disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aí eu acho que agora eles... E aí continua. Respondeu Pedro. Sempre tem que ter um Pedro. E você vai escolher quem você é nessa embarcação. Você vai ser aquele que vai falar, eu? Não. Meu pai sempre falava isso. Meu filho, toma cuidado, água não tem cabelo. Vai ter alguém que vai falar, tu vai lá dentro? Tu vai mesmo? Tu sabe mesmo? Tu acha que é Jesus? Querido, quem conhece Jesus, conhece pela palavra, pela voz que ele emite. E aí, Pedro entendendo, se és tu, eu sabia que Pedro sabe quem ele é. Aprovação. Pedro, porque o Pedro, eu gosto de Pedro, que Pedro sempre pegava a oportunidade para fazer algo de grande, irmão. Ele fala, se és tu, Senhor, me manda ter contigo por sobre as águas, versículo número 29. E ele disse, vem Pedro. E aí Pedro desceu do barco. Olha aí. Pedro desceu do barco, sim ou não? Sim ou não? Me ajude. Pedro desceu do barco, sim ou não? Ele desceu porque o Senhor mandou ele descer, sim ou não? Você está querendo descer do barco sem Jesus mandar? Porque quem manda sair do barco é ele. Ele que manda entrar, é ele que manda sair. E aí ele falou, desce aí Pedro. Vou te falar, naquela noite das maravilhas de Deus, o lugar mais estável era o mar. O lugar com mais estabilidade era o lugar que o mestre estava. Então, vou falar, não precisa pegar se você não quiser não. É melhor estar na cadeia com o Senhor do que estar livre com o diabo. Porque o nosso cenário parece muito bonito, querido. Ele estava em meio do alto mar, com Jesus. Às vezes você quer ficar no barco que é mais confortável. No barco você consegue jogar rede, você consegue jogar âncora, você consegue remar. Só que ele falou, vem. E aí, Pedro andou por sobre as águas. Eu acho isso maravilhoso, irmão. Vocês vão poder falar que Pedro negou, mas foi o único que experimentou o sobrenatural. Então talvez eu e você sejamos assim, irmão. Ou a gente vai ser quem vai olhar o milagre, ou a gente vai ser quem vai realizar o milagre. Pedro andou por sobre as águas, diz o texto, foi andando em direção. Só que as águas continuaram batendo, o vento continuou soprando. Só que isso distraiu Pedro. Você chegou aqui assim, você está no barco. Eu sei que você está no barco. Você me dizer que você está não está não, mas você está no barco.
Você está andando com Jesus, Jesus já te deu uma direção, Jesus já mandou você ir. Só que Jesus está falando agora: desce daí e vem, porque agora a jornada é a pé, sou eu e você. Só que a jornada é maior, mas as adversidades vão continuar te afrontando. Só que em algum momento da vida de Pedro, eu acredito que olhou para as adversidades. A gente olha, irmão. Lembra da mulher de Ló? A mensagem era: não olha para trás. Diga por quê, pastor? Porque quem olha para trás fica para trás. A mensagem era: não olha para trás. E a mensagem ali era: vem. Não importa se o vento está soprando, não importa se está frio, se é inseguro, se é escuro, a palavra é: vem. Deus já te deu uma palavra? Deus já falou que vai prosperar o teu negócio, a tua casa? Deus já te deu uma palavra? Segue nessa palavra. Não importa se o vizinho está com a conta no vermelho, Deus já falou para você que vai ser. Só que você está olhando para o cenário e está falando: não vai dar jeito não, o governo está assim, Lula assumiu, e isso, aquilo. O problema do Lula, irmão, você não é movido pelo governo da terra, você é movido pelo governo do céu. É Deus que está falando contigo. Você está olhando para as coisas do lado e está falando: será que vai ser? Não, já é. Deus está diante de tu e está falando: vamos embora, vem, vem, vem. Ainda que você tenha com medo, esteja com medo. Deixa eu te falar, o texto vai dizer isso. Ainda que você esteja com medo, Deus está disposto a afundar junto contigo para te buscar. Ainda que você comece as coisas a dar errado, Jesus está falando: eu vou lá te dar a mão, eu vou lá te resgatar, porque o propósito é: ninguém vai morrer afogado. O propósito é chegar do outro lado. Sabe por quê? Porque talvez você não pregue nada, mas o fato de você ser um personagem desse barco vai fazer outras pessoas se movimentarem. Você ouve falar de Pedro, você ouve falar de Paulo e os outros discípulos. Me conta uma história aí dos outros discípulos. Sabe que você não sabe, que você não lê. Mas os outros discípulos fizeram parte desse time, mas só aparece quem faz gol. Talvez a tua jornada seja não aparecer tanto, mas vai ter salvação, vai andar com o mestre, vai chegar do outro lado. O problema é que a gente não foi chamado para ser zagueiro, quer ser zagueiro, quer ser centroavante. Tem posições que Deus nos chamou para ser, que não são o que a gente quer. A gente quer viver o que a gente acha que é certo, mas Deus está falando para a gente: eu tenho uma posição para você exata. Olha Davi, a palavra diz que Davi, quando vai encontrar com o gigante, Saul fala assim para ele: pega a minha armadura para você combater. Só que diz a mensagem: quando ele veste a armadura, fica fora do tamanho. Deus está dizendo para você essa noite: não vista nada que não é seu. Eu não quero você travestido de guerreiro, eu quero você vestido de soldado. Deus está falando: você não precisa ter a maior pregação, você precisa ser a maior pregação. Você não precisa falar muito de Jesus, você precisa manifestar Jesus. Deus não está te chamando para ser, Deus não está te chamando para parecer muito, Deus está te chamando para resplandecer. Deus está te chamando para resplandecer. E é difícil, irmão. Nesse texto vai dizer que, então, tira aqui, o pessoal fica bonito na imagem. O texto vai dizer que os discípulos, está todo mundo observando, irmão, porque só experimenta o extraordinário quem sai do ordinário. Eu não estava lá não, eu ia ficar com medo do fantasma também. Mas quando Pedro falasse: Senhor, deixa eu ir ter contigo, se tu é o mestre mesmo, eu ia falar: e depois sou eu, hein? Porque eu não ia ficar assistindo, não, eu ia participar do milagre. O problema é que nós, de um tempo para cá, a gente ficou viramos assistentes. É muito legal, a gente agora só conta o testemunho do outro. Ah, que Jesus mudou a história de tal, de fulano de tal, e aí, quando vai mudar a sua?
Quando você está preparado para sair do ordinário, é hoje. Se Pedro afundar, vai lá, Jesus quer ajuda. Deixa eu puxar Pedro contigo aí. O problema é que a gente está vendo Pedro afundar e está afundando mais Pedro. A gente vê um irmão que não caminha, que não faz o que a gente acha que é certo, e aí ele começa a afundar. E às vezes a gente fala, não, a experiência dele com Deus, a gente fala lá, afundou, tá vendo? Fingia que era, mas não era. Deus não chamou a gente para ser juiz, Deus chamou a gente para ser testemunha. Deixa eu dizer que Jesus pega Pedro pela mão e traz Pedro de novo. Eu acredito que até Jesus encostar em Pedro, estava num processo de caída, de afundar. Mas quando ele toca em Pedro, estou parafraseando contigo, eu quero acreditar que tudo que estava instável volta a ter estabilidade. Porque com Deus, irmão, com Deus pode ter tempestade, pode ter chuva, pode ter vento, pode ter distância, pode ter tempo, mas com Deus, irmão, fique tranquilo, que o regresso é tranquilo. E disse que eles entram. Pegou na mão de Pedro. Aí eles entram no barco. E sentam no barco. Quando eles sentam no barco, todo mundo começa a dizer: glorificado seja o Senhor. Deus é bom. Deixa eu te dizer uma coisa para encerrar. Tem gente esperando o final da tua história. E agora não é a multidão. São as pessoas que caminharam contigo e acreditam em você. Sua esposa acredita em você. Seu marido acredita em você. E eles estão nesse barco falando assim: não ajuda não, Alan. Então a gente está aqui no barco. Está batendo a onda, mas levanta aí. Pega na mão do Senhor que Ele vai te erguer de novo. Porque tem afundares da vida. Você entende isso, né? Mas eu vou usar essa. Tem afundares da vida que não é para ninguém ver. Está perto. Então Deus nos leva para longe para a gente experimentar o extraordinário, para a gente experimentar as coisas maravilhosas que a gente às vezes não tenta. E aí tem um outro hoje do nosso lado que vai falar assim: teve experiência com Deus. Essa é uma noite de Deus te tirar do normal para te trazer para o natural. Essa é uma noite que Deus quer fazer um movimento contigo, irmão. Eu não sei o que Deus falou contigo, eu sei que Ele falou comigo, mas eu quero te dizer que só vai mudar se você se mudar. Só vai mudar se você se mudar. O teu papel é: entra nesse barco, vai até onde o Senhor está falando, no meio do caminho Ele vai entrar no teu barco, Ele vai te chamar pelo sobrenatural. Porque agora é o tempo de viver o teu milagre, é o tempo de viver a tua história. Quando a gente fala de andar sobre o mar, você lembra de Pedro, sim ou não? Sim ou não? Jesus mandou. Mas você lembra de Pedro. Por quê? Porque tem coisa que Deus quer fazer na tua história para glorificar o nome dele. Se coloque de pé, Pedro. Vamos andar, porque Deus quer falar no teu coração.